E no clamor da madrugada de hoje, eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar viva, com liberdade para falar com o Eterno, com o Pai poderoso, das quais eu devo a minha vida ao Senhor. Pai, enquanto muitas pessoas estão atribuladas, desesperadas, estão sem ânimo para seguir, em embaraços que os rodeiam, em situações em que não imaginam ter saída. Eu aqui no meu quarto de guerra clamo ao Senhor, pedindo, assim como homens e mulheres de Deus separadas para saquear o inferno, estamos de pé com o amor e o ânimo de estar falando com o Senhor. Porque o Senhor é um Deus que em dias turbulentos, em dias chuvosos, em dias ensolarados, em dias de paz, é o Senhor que sempre tem algo para nos dizer. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir, dando prioridade àquilo que achamos ser o mais importante, trocando o Senhor da posição de primeiro para o último. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos livra de todo o pecado, nos tira de todo embaraço que nos rodeia. Senhor, nos dê a coragem, pois nós sabemos que o Senhor enfrentou o ódio dos homens pecaminosos por causa de nós, para hoje estarmos livres. Senhor, nos faça olhar para o alto, para suportar a cruz, para que nós sigamos aprendendo aquilo que nos foi proposto. Senhor, em teu nome peço que nós perseveremos, tendo sempre o Senhor Jesus como o nosso exemplo máximo em nossas vidas, Pai. Encha-nos, Senhor, da necessidade de buscar a tua palavra, porque muitos nem a Bíblia leem e acreditam que a palavra dos homens estão sendo corretas, mas verdadeiramente existem pessoas camufladas que estão deturpando a palavra do Senhor. Deus, nos faça manter o foco em Ti, olhando para a sua vida como um exemplo, para encontrarmos, Senhor, a inspiração para a nossa jornada de fé nesta terra. Deus, nos ensina a Te buscar, nos ensina a Te buscar e buscar a paz que o mundo não traz. A paz com todos, a santidade, a renúncia, a obediência, porque o povo que crê no Senhor deve ter a cartilha valendo, não é o ABC, é o obedecer, papai. Porque sem santidade, sem obediência, não tem como ninguém ver a Deus. Senhor, devemos lutar dia após dia com a renúncia do pecado, com a renúncia das coisas que abastecem o mundo na fomentação. Senhor, nos faça olharmos firmes a Ti, Jesus, independente das dificuldades, independente das situações. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração está em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenozmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, certamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis,
desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para disciplina que persevereis. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos que estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o fruto pacífico aos que têm sido, por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Senhor querido, Pai de poder, o Senhor ama e repreende os filhos, para que cada vez mais sejamos melhores. E assim como filhos devemos ser corrigidos, devemos entender que a correção não nos alegra, mas nos faz estar sendo obedientes ao Pai. Que o Senhor possa nos corrigir em tempo e em fora de tempo, para que essa disciplina seja aproveitada, Senhor, para que haja santidade, haja disciplina, haja o efeito que só o Senhor pode nos dar da alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Embora no momento das correções, essa vara que nos bate, nos corrige, são aquelas que nos ensinam a sermos melhores. E nesse momento, quando reconhecemos, quando nos afastamos do pecado e aceitamos a correção, produzimos frutos de justiça. Senhor, restabelece, Senhor, aqueles que estão caídos, de joelhos cansados, que o Senhor nos ensine a caminhar de maneira reta, para que nós não vacilemos os nossos pés, que em o nome de Jesus tenhamos a alegria do Senhor em nossas vidas, porque nós sabemos que as provações, elas revelam o amor do Senhor sobre nós, que somos filhos do Senhor. Eu agora, em o nome de Jesus, abençoo e selo este clamor, para que nós não menosprezemos a correção que vem de ti, nem nos desanimemos quando formos reprovados, porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama. Aleluia! E açoita todo filho quem recebe. Senhor, queremos ter a tua disciplina. Queremos sentir a correção do Senhor, que é perfeita. Porque, Senhor, nós somos teus filhos. Selo este clamor, pedindo que o Senhor nos ame na integralidade e que nós entendamos reconhecer os nossos maus caminhos, porque ainda há tempo de reconhecermos, termos arrependimento e sentirmos a certeza da renúncia daquilo que desagrada ao Senhor. Que em nome de Jesus, estas provações nos revelem o amor paternal de Deus sobre nós. É o que eu declaro nesta madrugada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus.